E se de repente você fosse transportado para a era dos dinossauros? Um mundo hostil, selvagem e completamente diferente do que conhecemos hoje. Imagine abrir os olhos e dar de cara com criaturas gigantescas, algumas do tamanho de prédios de 10 andares, outras mais rápidas do que qualquer atleta humano, todas adaptadas para um ambiente onde a regra era simples: sobreviver. E a grande questão é, será que um ser humano realmente teria alguma chance de resistir nesse cenário brutal? Fique até o final do vídeo, porque a resposta pode surpreender você. A primeira dificuldade seria o ambiente. Estamos acostumados a cidades, tecnologia e recursos fáceis, mas naquela época não existiam casas, armas modernas ou qualquer tipo de proteção. Você estaria sozinho em florestas densas, planícies abertas e pântanos, cercado por predadores colossais. O Tiranossauro Rex, por exemplo, tinha dentes afiados de até 30 centímetros, capazes de esmagar ossos com uma mordida. Já os velociraptores, apesar de menores, caçavam em bandos, coordenando ataques de forma tão inteligente que nem mesmo a fuga seria simples. Sobreviver significaria se esconder constantemente, usar cavernas ou árvores altas como abrigo e evitar deixar rastros que pudessem atrair esses caçadores. Mas não pense que os perigos se limitariam aos carnívoros. Muitos dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Estegossauro, eram extremamente territoriais. O simples ato de se aproximar demais poderia significar ser esmagado ou atingido por uma cauda com força suficiente para partir árvores ao meio. E lembre-se, essas criaturas não tinham a menor noção do tamanho humano. Ou seja, para eles, você seria apenas um obstáculo minúsculo no caminho. Outro desafio gigantesco seria a alimentação. Muitos dos vegetais daquela era eram tóxicos para nós. Encontrar frutas seguras seria raríssimo. E caçar pequenos animais poderia ser uma tarefa quase impossível, sem ferramentas adequadas. A água também seria uma ameaça. Beber diretamente de rios e lagos traria bactérias e parasitas, capazes de derrubar um humano em poucos dias. Para sobreviver, seria necessário observar o comportamento dos animais, identificar o que eles comiam e testar aos poucos, correndo sempre o risco de intoxicação. E como se não bastasse, ainda havia o clima. Durante o período dos dinossauros, a Terra passava por mudanças intensas. Algumas regiões eram extremamente úmidas, outras secas e escaldantes. Imagine sobreviver sem roupas adequadas, sem remédios e sem qualquer proteção contra tempestades tropicais ou períodos de seca. A resistência física humana seria levada ao limite. Ainda assim, existe uma arma poderosa que poderia aumentar suas chances: a inteligência. Diferente dos dinossauros, que confiavam apenas em instintos, o ser humano poderia criar estratégias. Com pedras afiadas, seria possível produzir facas rudimentares ou lanças para caça e defesa. O domínio do fogo seria essencial, não só para cozinhar alimentos e purificar água, mas também para afastar predadores. A cooperação também seria vital, se mais de um humano fosse transportado para essa era. Trabalhar em grupo aumentaria consideravelmente as chances de resistência. No entanto, mesmo com todas essas habilidades, a verdade é dura. A sobrevivência a longo prazo seria quase impossível. Nosso corpo não está preparado para enfrentar predadores daquele porte, nem para lidar com as doenças e alimentos tóxicos da época. Talvez, por alguns dias ou semanas, um humano extremamente habilidoso pudesse se manter vivo, mas com o tempo, as chances de ser caçado, adoecer ou simplesmente não encontrar recursos se tornariam cada vez maiores. E aqui está a revelação final. Por mais fascinante que seja imaginar essa aventura, a realidade é que se um humano fosse parar na era dos dinossauros, a chance de sobrevivência seria mínima. Nossa maior vantagem, a inteligência, só brilhou quando vivíamos em grupo e com tempo para evoluir. Sozinhos em um mundo de gigantes, provavelmente seríamos apenas mais uma presa fácil. E agora eu te pergunto, você teria coragem de enfrentar esse desafio? Ou aceitaria seu destino em meio a criaturas colossais? Se você curtiu essa viagem pelo passado, inscreva-se agora no canal Véu da Humanidade, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram os mistérios da pré-história. Aqui, cada episódio revela segredos que a humanidade quase esqueceu.